quando alguém pensa que sabe interpretar, ela utiliza a linguagem verbal para explicar aquilo que ela está vendo visualmente. Mas o que ela está vendo visualmente, só pelo ato dela ver, já comunicou. Não precisa de palavras. O nosso corpo, ele possui janelas, né? Janelas que são janelas de troca de energia, né? Do interior do corpo com o exterior do corpo, né? Que são os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos sensoriais, eles possuem as janelas de entrada e de saída, como por exemplo o olho, a boca, o nariz, a orelha, a pele, são sentidos responsáveis pelo conhecimento do mundo, né? Então a nossa consciência do mundo, primeiramente, ela se estabelece nessa relação da nossa vida com os sentidos. Então, uma pessoa que não tem um dos sentidos, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem a visão, né? ela utiliza os outros sentidos que sobraram, né? De troca, que faz essa troca com o mundo exterior, o mundo interior do sujeito, né? Com o mundo exterior, e é capaz de perceber o mundo, né? Porque esses sentidos, eles são responsáveis por estabelecer uma relação de sentido, né? Que dá o sentido da existência do mundo, que dá o sentido da linguagem, né? Então, a linguagem, ela é composta de signos, de símbolos, que estão relacionados com o mundo externo. E o mundo externo, ele se comunica com o nosso corpo através dos nossos sentidos sensoriais. Então, uma pessoa que não tem a visão, né, que não consegue ver esse mundo, ela é uma pessoa que não tem dificuldades de se relacionar no mundo. O que ela não tem é um dos sentidos, mas que os outros sentidos se reconfiguram para receber, para ajudar interiormente esse indivíduo que não tem a visão a compreender o mundo, tal como alguém que tenha a visão, né? Assim mesmo, da mesma forma, uma pessoa que não tem, por exemplo, os braços, não tem a mão, né? Ela é capaz de utilizar um dos sentidos dela, né? Como por exemplo nessa questão tátil, né? E o colocar na boca o lápis, e através da coordenação motora, o pescoço, né? A cabeça e os olhos, ela consegue aprender a desenhar, ela consegue aprender a pintar, né? Ela pode fazer isso da mesma forma com os pés, se ela colocar com os pés, né? O pincel, a tinta, mas ela consegue pintar. Tem gente que consegue até cozinhar, né? Eu assisti um vídeo recentemente de uma moça que para ela, os pés é como se fossem as mãos. Ela cozinha, ela faz todo o serviço de casa, ela não tem os braços, mas ela tem as pernas, e o resto do corpo dela é tudo perfeito, né? Ela tem a visão, ela tem o olfato, ela tem a audição, mas ela não tem os braços, e ela age no mundo, ela está reconfigurada no mundo. Para ela
pegar uma panela, uma colher, uma faca para cortar um pão, né, passar manteiga, é uma coisa muito simples, que para nós que estamos habituados a ter os nossos sentidos, nós teríamos certa dificuldade se de repente eu mesmo colocasse o lápis na boca e colocasse uma tela na minha frente e quisesse desenhar, né? Porque eu não tenho desenvolvido as habilidades dos músculos finos do pescoço, né? Da costa, né? Vem desde lá da costa, para que eu pudesse desenhar, né? Tem uma história de um rapaz que ele nasceu cego, e ele nunca viu o mundo, né? O mundo colorido, o mundo dos objetos, né? E ele utilizou o corpo dele para aprender a viver no mundo, reconfigurou, né? Tem um teórico chamado Merleau-Ponty que ele, estudando a teoria da percepção estética, ele vai dizer que quando falta um sentido sensorial, o corpo todo se reconfigura, né? Então, quer dizer que outros sentidos se potencializam para estabelecer a falta desse sentido que não existe naquele corpo, né? Então, esse rapaz, como ele nasceu sem a visão, todos os outros sentidos, o sentido olfativo, auditivo, palativo, tátil, se reconfigurou e potencializa ele, e o resto não precisava ele ter a visão, porque estava tudo perfeito para ele, o mundo era perfeito para ele desse jeito, né? E ele compreendia a linguagem, compreendia tudo, né? Então ele estudou, se formou, trabalhava no escritório como um profissional liberal, tudo mais, né? E aí ele encontrou uma moça que fazia medicina, depois ela se formou e disse para ele que tinha solução ao problema dele, que ele podia voltar a ver de novo, se ele queria, né, voltar a ver. E que na mesma cidade que eles moravam, havia um especialista em visão e que poderia fazer uma cirurgia e reverter aquela falta de visão dele, né? Aí então eles fizeram os exames, foram fazer a consulta, fizeram os exames, tudo, e ele fez a cirurgia e voltou a ver, né? E como era bonito, né, para ele, e encantador o mundo, né, das cores, das formas, das pessoas, que ele nunca tinha visto um rosto de uma pessoa, né, com os olhos, ele já tinha visto com os dedos, né, de tocar na pessoa. Ele já tinha, ele sentia as pessoas pelo tom de voz, pelo cheiro das pessoas, né? Ele conhecia as pessoas, inclusive por isso. E a namorada dele, ele conhecia pelo cheiro e pelo tom de voz dela, né? Assim como quando você fecha os olhos e alguém está brigando, está falando, tudo mais, a gente consegue perceber a diferença, que é uma pessoa que está com um tom de voz alterado, que está alterada, suas emoções, tudo mais. Então ele percebia isso, né? Não só isso, ele percebia muito mais que isso, né? E aí ele passou a conviver no seu cotidiano, e a visão passou a ser um problema para ele. Ele tinha a visão, mas ele não reconhecia as coisas, ele não sabia, ele precisava se alfabetizar para o mundo visual, porque ele não sabia o que era uma garrafa, o que era um copo, o que era um quadro, o que era a namorada e a irmã, né?
Ele confundia tudo e não sabia, porque o mundo visual para ele era totalmente estranho. Então ele precisava ser alfabetizado para que ele pudesse entender o mundo através do olhar, né? Diferente de nós que estamos imersos no mundo visual, nós sabemos fazer diferenças, vemos as diferenças, e o mundo hoje é tão cheio de imagens, de percepções visuais, que às vezes acontece algo parecido com o que esse rapaz passou quando ele passou a ver, né? Ele precisava de ser alfabetizado visualmente, porque pelo cheiro, quando, por exemplo, ele confundia a namorada com a irmã dela, né? Mas ele só conseguia saber quem era a namorada quando ela chegava próxima, porque ele sentia o cheiro, escutava a voz dela. Mas se ela estivesse distante, caminhando, ele não sabia quem era a irmã, quem era a namorada, né? Ele foi para um restaurante com a namorada e ela ofereceu um refrigerante de lata para ele, e ele se assustou com aquilo, que ele não sabia como fazer, o que fazer para mexer naquilo, né? Porque era uma coisa estranha. Mas quando ele tocou na lata, né, veio a comunicação, né? Ah, isso aqui é um refrigerante, eu sei usar, né? E passou a utilizar aquilo, né? Então, para você ver que essa história é uma história, inclusive, verídica, mas é uma história que tem muito a ver conosco, quando nós trabalhamos com estética. Percebemos que as pessoas, elas são analfabetas visualmente para a arte, porque elas só sentem a arte, né? Acham que arte se resume em sentimento, em emoção. A arte não se resume em sentimento e emoção. A arte não é só simplesmente subjetivação. Ela tem uma razão estética. Ela tem elementos que fazem com que a gente compreenda a arte através dos seus significados. E as pessoas não buscam significados na arte. O que é que elas buscam? Ela busca o sentimento e a emoção, né? Ou então, as pessoas que são bem mais primárias na relação com a arte, ela, quando apresentada a uma obra, ela diz: eu gosto, eu não gosto, né? Porque é o máximo que uma pessoa que não tem conhecimento sobre o desenvolvimento estético, que não tem conhecimento sobre a gramática visual, que não tem conhecimento sobre os códigos das mensagens que cria o texto visual, ela se limita a dizer: eu gosto e não gosto. E isso torna-se, de certa forma, um problema para o nosso mundo, né? Porque se nós formos pegar historicamente essa nossa formação acadêmica, né, nós vamos primeiro ver que nós fomos alfabetizados para as letras, para conhecer as palavras, e conhecendo as palavras, entender os textos, interpretar texto, né? Mas isso tem uma história, né? Nós temos uma história assim, que desde Martinho Lutero, que lutou para que se alfabetizasse o povo na língua alemã, e ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, para que o povo pudesse ser esclarecido lendo a Bíblia e ir diretamente na fonte para poder compreender o que a igreja estava promovendo de mentiras e interpretando a Bíblia a seu modo e fazendo o povo entender do jeito que a igreja queria que o povo entendesse, né? Martinho Lutero teve a ideia de que, se
a Bíblia fosse traduzida para o alemão e o povo fosse alfabetizado na língua alemã, eles teriam acesso ao código e não seriam explorados, não seriam conduzidos de forma arbitrária pelos religiosos daquela época, né? E esse é um impacto muito importante na construção do alfabetismo letral da humanidade, né? Que posteriormente os burgueses vão utilizar esse mesmo método para alfabetizar seus filhos. Por quê? Porque os burgueses, como colonialistas dos novos mundos, dos novos continentes, de buscar especiarias, buscar matéria-prima para os seus trabalhos na Europa, eles assinavam um contrato, então eles tinham que saber ler e escrever. E quando era um negócio da família que passava de pai para filho, né, os filhos tinham que saber ler e escrever para poder saber o que estavam assinando e qual era o conteúdo daquilo, né? Mas não se ensinou a ler obra de arte, não se ensinou a ler imagem, porque isso não era importante, não tinha importância nenhuma naquele mundo. Para quem era importante saber ler a imagem? Era para os artistas. E o mais próximo disso, aquelas pessoas que encomendavam as obras, né? E o mais próximo ainda, a própria religião católica, que encomendava as obras para os artistas para colocar nas suas igrejas, seja ela que fosse murais, seja ela que fosse tela ou retábulos ou pintura em madeira e assim por diante, né? Mas que pudesse mostrar a Bíblia através das visualidades que os padres ensinavam ver, né? Então os códigos dessa visualidade eram traduzidos pelos padres para mostrar como é que era aquela cena na Bíblia, né? E o que estava escrito nela. Não é à toa que o Michelangelo foi contratado para pintar o teto da Capela Sistina, né? E tem uma concepção de Deus, tem uma concepção de Adão, tem uma concepção do inferno, tem uma concepção do paraíso, né? Então o Michelangelo tem toda uma concepção voltada para uma interpretação dele em relação à Bíblia, e ele constrói tudo isso através de imagem. Para quê? Para que aquele povo que fosse às missas na Capela Sistina, que não tinham alfabetização letral, elas podiam ter acesso às imagens, né? E só que a interpretação daquelas imagens não era a interpretação do sujeito que estava ali vendo as imagens, era a interpretação do padre, interpretação dos clérigos, daqueles que detinham o poder da religião naquela época, né? Isso só vai mudar com os movimentos modernistas, que a alfabetização, depois que foi proposta pelo Martinho Lutero, ela começou a desencadear na Europa uma necessidade que não foi só simplesmente para ler a Bíblia, mas foi para os negócios, que os burgueses passaram a ver quanto era importante ser alfabetizado, né? Letralmente, para poder compreender essa relação com os negócios. Mas, com os movimentos modernos, houve uma mudança dessa concepção, né? E se passou a perceber que os artistas, já em números muito maiores e muito mais livres, não estavam mais indo para as escolas de belas artes, eles estavam se formando com outros artistas, indo para o ateliê do outro colega, e que já havia as galerias de arte, já havia o crítico de arte. Então passou a ser uma necessidade maior que simplesmente
do negócio e da igreja. Passou a ser uma necessidade cultural. Então, se alfabetizar para a linguagem visual, para a linguagem plástica, né, para compreender a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia que já tinha nascido naqueles momentos, né, e o cinema que estava nascendo, né, era necessário se alfabetizar para essas linguagens. Né? E como se alfabetizar para essas linguagens? Frequentando galerias, frequentando exposições, tendo contato com os artistas, indo ao ateliê dos artistas. Era um modo que se tinha para se alfabetizar as pessoas, né? E a escola, ela começa a ter um papel importante, porque aí nós já temos as escolas públicas, as escolas particulares, as escolas de um ensino formal, e que nessas escolas se ensinava basicamente o desenho, porque o desenho sempre foi a partir do Renascimento, inclusive, sempre foi um elemento intelectual, né? Não a pintura não é o elemento intelectual, a pintura é um elemento artesanal, enquanto o desenho é um elemento que vem para dentro da sociedade como um elemento intelectual, porque exige pensar, né? Aí vem o desenho geométrico, vem o desenho artístico, o desenho de observação, né? E o desenho da perspectiva, dos diversos métodos de perspectivas que passam a ser difíceis de se fazer, né? Eu, como arquiteto, eu fiz geometria descritiva, 1, 2, 3, eram 3 geometria descritiva, que a gente aprendia a desenhar perspectiva com vários métodos, né? Hoje não tem mais isso, porque tem a informática, tem os softwares que estão nos computadores, que já fazem isso, que nos anos que eu fiz arquitetura, nós tínhamos que fazer isso. E o índice de reprovação nessa disciplina era muito grande. A aprovação era em torno de 20%, e toda vez que se reprovava, fazia de novo. Ainda bem que eu tinha um conhecimento mais artístico, e isso me ajudou, me salvou dessa situação, mas colegas que não tinham, que ainda iam desenvolver essa percepção para o desenho, coitados, ficavam reprovados fatalmente e faziam uma, 2, às vezes 3 vezes a mesma disciplina para compreender, e sempre passavam com notas muito baixas, né? Porque o desenho ele é intelectual, ele exige geometria, né? E exige cálculos. A pintura não, a pintura exige sentimento, exige emoção, exige perspicácia, exige mais da intuição do que o desenho, né? Mas o desenho e a pintura associado, ele produz grandes efeitos de obras, né? Como no caso dos artistas modernistas, como o Picasso, né? Brasileiros, né? O de Cavalcante, Portinari, né? Que são excelentes desenhistas que desenvolveram trabalhos com base no desenho, né? E os gravuristas também, né? Muitos gravuristas desenvolveram trabalhos com base no desenho, né? Para fazer gravura. Então, a alfabetização visual, ela foi uma coisa assim deixada muito espontaneamente, né? E hoje, no mundo contemporâneo, onde nós estamos imersos numa quantidade imensa de imagens, e que essas imagens, muitas vezes, elas são multimodal, né? Quer dizer, que elas têm diversas modalidades de se ver, de se relacionar, de interagir com elas, né? Às vezes a imagem ela tem som, às vezes a imagem tem cheiro, às vezes a imagem tem sabor, às vezes a imagem tem... É preciso tocar nela, mexer, movimentar as imagens, né? Então, elas exigem muito mais do corpo
E existe muito mais que o sujeito esteja não só sentindo emoção. É necessário que ele compreenda, que ele estabeleça significado com aquelas coisas, né? Então, isso é estético. Então, o corpo, ele tem uma capacidade imensa de recepção, né? E a capacidade de receber os elementos das imagens e compreender os códigos para entender a mensagem de uma imagem, isso chama-se sensibilidade. Então, a sensibilidade é a capacidade de receber as informações visuais e compreender os seus significados, porque não basta só simplesmente receber as informações visuais, não é suficiente. É necessário estabelecer uma correlação de leitura. Então, como é que se lê? É necessário ter uma compreensão da linguagem visual, é necessário ter uma compreensão da crítica, é necessário ter uma compreensão de estética, é necessário ter uma compreensão de história da arte, é necessário ter uma compreensão da sociedade relacionada com a arte, com as imagens, a produção, as mídias que se relacionam com esse mundo da informação. Então, tudo isso faz parte de uma condição do sujeito hoje no mundo, dele compreender. Então, os nossos filhos, os nossos netos, eles têm que se alfabetizar visualmente, eles têm que se alfabetizar para a imagem, para que eles possam melhor compreender e ao trabalhar essa melhor compreensão, dilata a inteligência, dilata a percepção, a condição da pessoa é que ela tem uma entrega desse mundo para ele com mais plenitude, que é diferente de uma pessoa que não tem isso, né? Que está movido só simplesmente pelo sentimento, pela emoção ou por alguns fatores menores que isso, né? Por isso que existe um estudo sobre o desenvolvimento estético das pessoas e se percebe, por exemplo, que tem pessoas que não conseguem compreender uma obra abstrata, né? Porque ela quer sentir um sentimento, ela quer ter uma emoção com uma obra abstrata. E às vezes a obra abstrata ela não está provocando isso, às vezes ela tem um conceito que tem que ser pensado. Então, aí exige do pensamento, exige das faculdades mentais, tal como o desenho, né, que exige do sujeito, senão ela fica reprovada no mundo das significações, dos sentidos. Mas é mais fácil essa pessoa entender uma paisagem, por exemplo, um luar, uns barcos no porto, uma paisagem bucólica, uma paisagem urbana. É mais fácil de compreender porque os signos estão ali, né? Mas às vezes os artistas que fazem paisagem hoje, mais contemporâneos, eles colocam desafios no olhar do sujeito, que não basta só simplesmente entender que é uma paisagem, que é uma rua. Tem alguns aspectos que são importantes para poder decodificar o significado daquela paisagem, né? E tem esses desafios. Às vezes a obra não precisa ser, se ela for figurativa, às vezes o artista coloca elementos visuais que tem que se relacionar com um elemento daqui, com outro elemento dali, tem que compreender a composição para saber quais são os destaques, quais são os focos, por que a luz, por que a cor, né? que o artista está produzindo e que conceito ele está mediando a construção, a fabricação da sua obra. Então é necessário conhecer o artista, é necessário conhecer elementos de análise
através da linguagem visual para poder compreender e dizer assim, olha só como isso acontece, né? E tal qual o Rodolfo Anhai, né? E que ele é um autor, um estudioso que estudou cinema, estudou a percepção visual no início do século XX, né? E esse estudo que ele fez no início do século XX vale até hoje, né? Sobre percepção, arte e percepção visual, onde ele vai mostrar, por exemplo, que dentro de um quadro existe um campo de força, tal como um imã, né? Dentro se você pega um imã, coloca debaixo, coloca o papel, né? Coloca um papel e um imã por baixo do papel e joga limalha de ferro ou bombril, né? Esfacela assim a palha de aço em cima, você vai ver que naquele momento que vai caindo, as forças estão agindo no imã e vai sendo ordenado, configurando uma imagem ali das forças do imã, né? Desse mesmo modo, as obras de artes têm isso, né? Então, não basta olhar simplesmente dizer eu gosto e não gosto, eu estou emocionado, eu não estou emocionado, eu tenho raiva disso. Não, que são sentimentos, né? É preciso compreender a composição, é preciso compreender os sentidos, é preciso compreender onde estão esses campos de força, onde estão essas relações que se estabelecem com a obra de arte, que se estabelece numa dimensão de entendimento. Isso é entender. Por isso que o Kant, quando ele propõe o significado de belo, no sentido mais racional, ele vai dizer assim, que são três condições, né? A primeira condição é que não existe um conceito, não existe conceito, né? Porque se tiver um conceito, nós estamos iniciando com a palavra, mas não existe um conceito. O que existe são formas que estão montando um conteúdo formal através das formas, né? Que a obra ela é desinteressada, ela se entrega desinteressadamente, não tem uma obrigação, né? Ela se entrega desinteressadamente. E como é que ela se entrega desinteressadamente? Porque ela é não verbal, né? E ela vai se relacionar desinteressadamente com a compreensão do sujeito, né? Que ele diz que está a priori. O que é o a priori? Que já tem um repertório para poder ver aquela imagem, para poder ver aquela obra. Então ele já tem um repertório acumulado, então ele tem um a priori, o a priori dele é o repertório, né? Então quando a obra se entrega desinteressadamente, ele consegue, a partir com esses a priori, a perceber o belo. Sem esse a priori, não acontece o belo. Não é que o belo, é assim, ele se dá numa situação de emoção. Não, a emoção não é o primeiro momento. A emoção é consequência do sujeito saber ler a obra, né? E para o sujeito saber ler a obra, é preciso compreender que a obra é um texto visual. A obra é um texto visual e que, como texto visual, ela precisa ser entendida pela sua gramática, pela sua sintaxe. E para isso é necessário que a gente aprenda a entender o mundo. Imagine só, se nós compreendêssemos o mundo visual, quantas coisas mudariam na nossa vida. Muitas coisas mudariam na nossa vida. Porque eu não sei vocês, mas a minha parede é cheia de arte. E não é porque eu sou um artista, é porque a minha cultura ela foi forjada nesse sentido de valorizar a obra de arte, não só a minha, mas a obra dos artistas, né? E sempre que eu tenho condições, eu adquiro uma obra de um artista, né? E eu sou professor,
né? E sempre fui professor, né? E estou desenvolvendo uma atividade que também sempre fui artista, né? Mas essa minha condição me dá a chance de poder valorizar as obras dos meus amigos, das pessoas que eu conheço. Toda vez que eu viajo, que eu vou a um local onde tem exposição, né, e que eu reúno as condições para comprar uma obra no valor que está ali, eu adquiro aquela obra, né? Então, a obra de arte, ela tem que ser valorizada, né? E o artista, ele se esforça, né, para se manter produzindo, né? Olha só, é um esforço social, econômico, político, pedagógico que o artista faz para ele se manter na sociedade. Se não fosse assim, nós não conheceríamos os artistas, só conheceríamos a mídia, né? Os profissionais de mídia. Mas nós temos artistas que produzem arte, e que esses artistas eles têm que ser valorizados para que eles possam continuar produzindo arte, e vão aparecer muitos outros artistas, né? Quando você vê uma criança desenhando, pintando, riscando a parede, não quer dizer que ela vai ser um artista, né? Quer dizer que ela está desenvolvendo as suas faculdades mentais de inteligência, se relacionando com a linguagem. A primeira linguagem que a criança se relaciona é o grafismo, né? Onde ela começa a riscar, então ela começa a ver as intensidades das linhas que ela pode fazer, né? E no início ela só faz num sentido, né? Que a mãozinha dela só dá para ir para cima e para baixo, para cima e para baixo, até que ela conquista, num outro momento, fazer movimento, né? Fazer movimento circular. Ela começa a fazer movimento circular, e tudo para ela no mundo vai ser identificado pelo movimento circular, que são as coordenações motoras dela que ela conquistou, né? E nós, nesse mundo social que nós vivemos, em vez de nós utilizarmos isso para poder fazer a educação da criança ser verbal e não verbal, nós adotamos a teoria dos burguesa, de só simplesmente ensinar a criança a alfabetização letral. A alfabetização visual é encostada, não se faz nunca, ou se em algum lugar se faz com um sentido de evento, com um sentido de se promover, porque isso promove, né? E por isso também a gente não tem prioridade de fazer um movimento de uma educação através da arte. E se nós fizéssemos uma educação através da arte, eu tenho certeza, porque eu tenho experiência com crianças que fizeram educação através da arte e o mundo delas mudou totalmente. A gente só relaciona as crianças com a arte quando ela tem um problema psicológico, um problema que ela está com deficiência na escola, com falta de atenção, com alguma outra coisa, e assim a gente começa a dizer assim que ela está precisando de aula de arte, está precisando de uma terapia, né? Então, de uma arte terapia, né? Ou então quando alguém sofreu um trauma que precisa de arte terapia, né? Aí que ele vai se alfabetizar, ele ou ela vão se alfabetizar na linguagem da arte, porque não basta só o sentimento, é preciso ter uma linguagem para que ele possa se expressar através dessa linguagem, né? Então, o mundo social, ele é complexo, né? E dentro desse mundo social tem duas linguagens nessa complexidade, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando alguém pensa que sabe interpretar, ela utiliza a linguagem verbal para explicar aquilo que ela está vendo visualmente, mas o que ela está vendo visualmente, só pelo ato dela ver, já comunicou, não precisa de palavras.